fazerem suas presenças no chat. As que já foram enviadas, nós vamos copiar novamente. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, Rosiane, perfeito. Sim. Tem um problema de áudio no computador, no celular. Marcos, diz quando a gente pode começar, tá? Rosiane, nós temos... Já é possível o início, tá? O microfone da senhora está com bastante ruído, tá? Mas pode iniciar assim que a senhora quiser. Deixa eu só tentar aqui. Melhorou? O ruído continua? Não, ainda continua, Rosiane. Eu não vou conseguir. A Cassiana está aí? Cassiana? Sim, estou. Então eu vou pedir help aí, tá? É muito ruim ficar falando com o microfone com problema. Eu vou tentar melhorar aqui a minha performance. Mas, de qualquer maneira, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma introdução rápida e a gente já passa aí, se eu melhorar aqui, mas a Cassiana vai estar caminhando também aqui. Primeiro, boa tarde. Prazer aí, tá? Num tema tão importante, são dois temas importantíssimos que nós vamos estar falando aqui. Então, a primeira na nossa pauta são os informes. Eu gostaria se a Secretaria Executiva tem algum informe para estar dando nessa reunião aqui, por favor, Marcos e Bruno. Não, Rosiane. Tá. Então, ok. Passamos, então, para a pauta. Nós temos dois pontos de pauta, né? O primeiro é essa NASA falando, teve aberta até, eu acho que dia 10 de janeiro, que era uma consulta pública do relatório de salubridade ambiental do governo do estado, que ficou até o dia 10 de janeiro, e a Sanasa levou contribuições, e hoje ela vai apresentar para a gente os questionamentos, as sugestões, enfim, né? E a gente faz um bate-papo sobre o que eles apresentaram e o que a gente pode estar, embora a consulta já foi fechada, se tiver alguma questão que a gente possa, né? Não sei o que a Sanasa vai estar falando aqui, mas é isso. E quem vai estar falando é o Rogério e a Ana, que estão presentes aqui. Rogério, eu não estou vendo. Aqui, desculpa, mas Rogério e Ana já estão presentes? Sim, Rosiane. Sim. Opa, obrigado. E aí depois a gente vai para o debate e no segunda etapa há uma apresentação. Marco, eu quero até que você coloque, né, o documento em Word, por favor. É uma apresentação do termo de referência de plano de segurança da água, lembrando que dentro da CTSAM nós tivemos um grupo do GTPSA que teve o objetivo, naquela ocasião, de estar acompanhando a elaboração do Guia de Plano Municipal de Segurança da Água. Esse guia já foi produzido, publicado e está lá no site, disponível para qualquer um.
e depois, na sequência do GT, seriam duas grandes questões: capacitação a partir dessa publicação e um TR, que seria o norteador para aquele sistema de abastecimento de água que queiram fazer os seus editais. Então, eu vou estar falando aqui um pouco no segunda etapa como é que está esse TR. Nós vamos mostrar uma minuta aqui, tá? Apresentando e deixando um prazo aí para vocês fazerem as considerações e mandarem de volta para a gente tramitar em breve aí com um TR sugestivo de edital de plano de segurança da água. Então é isso aí. Cassiana, você quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu já passo para ti, Cassiana, porque como o meu som está muito ruim, é muito desagradável. Então, Cassiana, já passo para você, tá? Aí eu vou dar o destaque do termo, mas eu passo para ti coordenar aí essa nossa reunião aqui. Tudo bem? Obrigado. Só mesmo boa tarde, então, a todos, e qualquer coisa eu estou por aqui na retaguarda, tá bom, Rosiane? Pode dar um prosseguimento aí. Rosiane, só uma observação, o som da senhora melhorou bastante, tá? Tá 100%. Então tá bom. Obrigado, Marcos. Então, Rogério e Ana, a palavra é de vocês. Obrigado por estar aqui apresentando e compartilhando o que vocês encaminharam e o olhar, né, de vocês com relação às questões e itens que foram contemplados no relatório de salubridade ambiental do Estado de São Paulo. Deixa eu tirar a máscara. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Sim. Primeiro eu queria agradecer aí a Rosiane, a Cassiana aí pelo convite que a gente está falando sobre o tema. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint. É possível a gente disponibilizar para ir acompanhando nossa fala ou não? Sim, Rogério, eu vou remover a nossa aqui, você já pode apresentar. Perfeito. Obrigada. Vocês estão enxergando aí a minha primeira tela aí? Sim, Sim. perfeito. Ok. Então, vamos lá. Eu não sei o quanto vocês aí que estão ouvindo estão familiarizados com o assunto. Nós mesmos acabamos nos familiarizando aí há muito pouco tempo sobre esse relatório que foi preparado para fazer uma avaliação de salubridade ambiental de vários municípios do estado de São Paulo. A gente tomou conhecimento dessa consulta pública no dia 5 de janeiro, fizemos um estudo bem rápido, né, do relatório, até com várias pessoas aqui da SANASA, porque o relatório ele engloba muitas variáveis, né, desde da qualidade da água, que é o que a gente vai acabar focando hoje, até outras variáveis como esgoto, resíduo sólido. A gente vai dar uma passadinha aí geral para entender um pouco melhor o relatório, para quem não estava tão familiarizado como era o nosso caso. Se eu estiver sendo redundante, vocês, por favor, me avisem, porque eu fiz um resuminho aí para a gente seguir um fio da meada, né, do que seria o relatório, os objetivos e como que foi verificada essa salubridade para cada município. Considerando pouco tempo, a gente acabou até participando da consulta pública com muito menos contribuições do que a gente poderia até ter dado. Depois da consulta pública, a gente continuou, que foi encerrado no dia 10, né, de janeiro, a gente continuou estudando o relatório, encontramos outras observações que nós aqui preparamos a apresentação e colocamos nessa apresentação. Então, eu vou começar mostrando aí, vocês, por favor, me interrompam aí quando acharem necessidade aí, ou conversamos depois como acharem mais fácil aí, para tirar dúvida ou comentários, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou abrir uma tela introdutória para contextualizar, né, o objetivo desse relatório. E a ideia era registrar o estágio atual do saneamento básico nos municípios paulistas, dividido pelas unidades hidrográficas de gerenciamento. E aí, em cima desse mapeamento, poder estabelecer ações prioritárias para poder fazer as melhorias necessárias, né? O
relatório ele foi baseado em cima da valoração do indicador de salubridade, que foi escolhido um indicador que já existia, que é o ISA, né, o Indicador de Salubridade Ambiental, que foi criado pela Conesan em 99. Então, aqui eu fiz só um apanhado básico aqui. E os dados foram coletados, vocês estão vendo aí, em diversas fontes, né? Alguma coisa veio do SNIS, alguma coisa do CISÁGUA, Fundação SEAD, as próprias companhias, secretarias, IBGE, né? O relatório bebeu em várias fontes para poder calcular esse indicador. Foi elaborado, né, pela Secretaria de Infraestrutura e Ambiente. Na verdade, foi encomendado. Quem fez efetivamente a elaboração foi uma empresa contratada, aí, essa empresa, a Malbertec. Até eu coloquei o link, acredito que depois isso foi disponibilizado pela Secretaria Executiva do Comitê. Acho que todo mundo recebeu esse link, onde está o relatório completo, né? Nessa apresentação, obviamente, eu não coloquei, não vamos olhar todo o relatório, tem mais de 180 páginas. Aí quem não leu ainda, que tiver curiosidade de ler, está disponível nesse link aí. Depois acho que isso pode ser disponibilizado. Esse aqui. Então aqui eu coloquei um breve resumo, né, sobre o que compõe esse indicador ISA, que é um indicador que foi calculado para cada município. Então, como eu já até comentei, esse indicador ele não foi criado para esse fim, é um indicador antigo até, né, foi criado pela Conesan em 99, e ele já vem sendo utilizado em diversos municípios. A gente até fez uma pesquisa aqui, a Ana achou muitos dados de municípios que já usaram esse ISA para fazer mensurar essa salubridade de municípios. E o que a gente observou até como curiosidade é que muitas vezes cada município faz adaptações em cima da metodologia desse ISA, de acordo com uma série de questões, conveniências, dados que estão não disponíveis. E esse próprio relatório que a gente vai comentar hoje também fez isso, fez algumas adaptações, tanto em relação à disponibilidade de dados, em relação à atualidade, considerando que o ISA original ele foi feito uma outra portaria de contabilidade, que já está obsoleta, já foi revisada várias vezes. Então foram alterados aí alguns parâmetros. A gente vai comentar alguma coisa especificamente em relação à questão da qualidade da água, que é onde a gente vai focar. Mas inicialmente eu vou dar uma geral aí do ISA como um todo. Então aí eu coloquei os que eles chamam de os indicadores primários, né, que compõem o ISA. Então ele leva em consideração todos esses indicadores que estão aí na tela, né, abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos, controle de vetores, risco de recursos hídricos e um indicador socioeconômico também. E esse cálculo, uma vez levantado todos, então tem uma metodologia para calcular cada um desses indicadores. Isso tudo está no relatório. Uma vez calculados os indicadores, é atribuído um peso, né, para cada. Então, nem todo indicador tem o mesmo peso. Aqui está explicado aí o peso de cada um dos indicadores. Então, por exemplo, o abastecimento de água, que eu destaquei aí em verde, seria 25% do total do ISA, 25% também para o esgoto sanitário, resíduos sólidos a mesma coisa, controle de vetores e recursos hídricos 10% cada, e o indicador socioeconômico contribui com 5% do ISA, né? Então essa é a forma que o ISA é proposto e foi utilizado nesse levantamento. Aí eu vou começar a fechar agora. Então vocês viram que são vários indicadores. Então eu estou fechando, eu peguei aquele primeiro indicador, que era o índice de abastecimento de água, e mostrando como que ele é calculado. Então ele utiliza, por sua vez, indicadores secundários. Nesse caso, 3 indicadores secundários para calcular o indicador de abastecimento de água. São eles a cobertura de abastecimento de água, a qualidade da água distribuída e a saturação do sistema produtor. E aí está aí o cálculo como é feito, aí é uma média simples, todos têm o mesmo peso para calcular o índice de abastecimento de água.
nós vamos focar especificamente aí nesse IQA, né? Vamos falar dele, que é o que fala sobre qualidade da água, né? Eu até coloco aqui, quando a gente começa a falar de IQA, a primeira coisa que me vem à mente é a gente não confundir com o IQA utilizado pela CETESB, que é um indicador que nós que trabalhamos com abastecimento de água utilizamos muito, mas que é um indicador para a qualidade de água bruta, então não tem nada a ver com esse IQA que a gente vai tratar agora, que seria um indicador secundário aí do ISA. Então, o objetivo é monitorar a qualidade da água fornecida para consumo e relações de forma consolidada a potabilidade da água em relação a coliformes, cloro e turbidez. Então, ele vai utilizar dados referentes a esses 3 parâmetros somente. Isso é a proposta do ISA original. A gente vai ver mais para frente que isso foi modificado nesse relatório. Mas antes, só para complementar, ele tem a formulinha de como é calculado o IQA, né, onde ele usa aí um K, que é a relação entre o número de amostras realizadas e o número mínimo de amostras a serem efetuadas, né. Depois ele faz aí uma divisão entre a quantidade de amostras consideradas potáveis em relação a esses 3 parâmetros, colorimetria, cloro e turbidez, e a quantidade de amostras realizadas multiplica por 100 para ter em forma percentual. Isso também varia, a gente viu que a forma de trabalhar, às vezes se trabalha com percentual ou não, as duas formas são utilizadas. Então essa é a forma de se calcular o IQA, de acordo com isso. Reparem aí, a Ana apontou bem que eu já estava esquecendo, que no NAAA, né, que é um dos fatores aí da divisão, ele faz referência à portaria 36, que era a portaria vigente na ocasião, essa portaria do Ministério da Saúde de potabilidade de 1990, que em 99 ainda era, acho que era vigente. Quando o ISA foi criado, eles utilizaram essa referência, né, que essa portaria já está obsoleta, já foi revisada várias vezes. A gente vai até falar mais sobre isso aí ao longo da apresentação. Então, continuando aqui, eu coloquei, como vocês viram lá, que é utilizado o número mínimo de amostras. Esse número mínimo de amostras vem desse quadro, né? E esse quadro, dividido pela população, então depende da cidade, você aplicaria esse quadro para calcular quantas amostras mensais você teria que monitorar de qualidade de água. E aí, em cima desse resultado, o ISA também propõe que você estabeleça, baseado no resultado de IQA, uma situação, né? Onde tem uma tabelinha aí, que é essa segunda tabela que está apresentada, onde você faz a conta, a coluna da esquerda mostra os percentuais que são calculados, de acordo com aquela fórmula que a gente mostrou, né? E aí, de acordo com o valor que você obteve, você vai ter um IQA, que é essa coluna do meio, e aí você pode fazer uma definição aí da situação do seu IQA de acordo com essa coluna direita. Isso tudo proposto pelo CONESAN, né, e que foi utilizado aí pelo relatório como base. Continuando aqui, como eu tinha comentado lá no começo, o ISA inicialmente ele é proposto para 4, na verdade. Quando a gente fala em colimetria, a gente está falando em coliformes totais e está falando também em E. coli, né? Escherichia coli, né? Como antigamente se referenciava como coliformes fecais, né? Além disso, se falava em turbidez e cloro residual. Vocês estão vendo aí, eu coloquei até 2 linhas em outra cor aí, acrescentando cor aparente e pH. Então, isso foi uma adaptação feita pela empresa nesse relatório atual. Eles até colocam essa frase aí, no início aí: a avaliação dos parâmetros foram adotados os valores atualizados da portaria de consolidação número 5, que foi alterado pela 888 esse ano, né? Ano passado, 2021. Né? Então, o relatório, o que ele faz? Ele informa que ele se atualizou, usou os valores atualizados da portaria revisada, não mais aqueles a 36, e acrescentou por conta própria
cor aparente e pH, que eram 2 parâmetros que não eram contemplados no manual da Conexam para o ISA quando ele foi criado. E aí o próprio relatório coloca aí essa conclusão embaixo, e apesar da inclusão desses novos parâmetros, o cálculo do índice permaneceu conforme estabelecido pelo manual básico do ISA. Quis dizer que entendemos nós que essa inclusão não teria alterado, né, a forma de cálculo originalmente proposta. Aí ele coloca algumas faixas aí atualizadas, até a gente fez algumas considerações sobre isso também. A gente vai deixar para o fim as considerações, vamos apresentar aí o total. Seguindo em frente, né, o manual básico do ISA, isso é palavras do relatório, né, que não vai estabelecer um nível de salubridade ambiental do local estudado em função da faixa. Ele adota uma classificação, ele faz uma proposta aí que ele referencia o DIAS 2003, que ele seguiu algumas adaptações, onde ele estabelece níveis baseado no percentual do ISA calculado. Então, ele estabelece se o ISA ficar entre 75% e 100%, vai ser considerado nível 1 ou salubre. Se tiver entre 50% e 75%, seria nível 2, média salubridade, e assim por diante, conforme está apresentado aí na tela, né? Segundo o próprio relatório, né, como o ISA é composto de indicadores primários e secundários, ponderados, né, por metodologia apoiada em alguma subjetividade, ele se prestaria mais para estabelecer uma base comparativa entre municípios e menos para classificar o nível de salubridade. Né? Faz um alerta que esse nível de salubridade não necessariamente está preciso, que comparativamente talvez ele fosse mais relevante do que olhar cada município separadamente. Isso é uma conclusão do relatório. De forma geral, a gente fez um resumo aí do que o relatório apresentou em termos de resultados, né? Eles trabalharam com mais de 300 municípios, né? Eu fiz a monatória, na verdade, determinou que 364 municípios tiveram o nível 1 de salubridade ambiental. Então, isso assim, já depois de calculado isso, mais 56% ficaram no nível 1, né? Enquanto 39,53% no nível 2. Relembrando aqui, quando estou falando nível 1 e nível 2, vou voltar aqui um pouquinho aqui, né? Então, o nível 1 é salubre e nível 2, média salubridade. Então, boa parte dos municípios aí estariam ou salubres, a grande maioria, né, acima de 50%, aí, 56% são salubres, e 39%, 53% média salubridade. Né? E apenas 26 municípios, que daria aí pouco mais de 4%, estiveram nas classificações nível 3 e 4, são as piores classificações. Isso falando o resultado foi do IAB, que é o Índice de Abastecimento de Água, que é aquele índice primário utilizado no cálculo do ISA. Então, aqui estamos falando do IAB. Fiz uma tabelinha falando especificamente do IQAC, que é o índice secundário de qualidade de água, mostrando aí os percentuais aí dos municípios em relação aos níveis, nível 1, 2, 3 e 4, e reflete mais ou menos, né, são números parecidos, embora aí tenha até melhorado. Vocês vão ver 93% dos municípios ficaram no nível 1, 1% no nível 2, não tivemos nenhum no nível 3 e 6% no nível 4. Então, por essa tabela, a gente poderia até inferir que foi um resultado bom aí, olhando especificamente no IQA. Em relação ao ISA, que é o índice aí levando em conta todos os indicadores, ele mostra aí a seguinte planificação: o nível 1 tiveram 358 municípios, o nível 2 280 municípios, e o nível 3 7 municípios, sendo que nenhum ficou no nível 4. Eu fiz essa somatória do total de municípios aí, esqueci de colocar aí, é só somar aí esses 358, 280 com 7, a gente vai ter o total de municípios que estão apresentados no relatório. No relatório, inclusive, estão apresentados detalhadamente. Se tiverem curiosidade, procurar municípios de maneira específica, estão separados pelas unidades
hidrográficas, e aparece lá bem definido quanto deu cada índice secundário, cada índice primário e o ISA de cada município. E para finalizar em relação ao relatório, ele apresenta algumas conclusões. Aqui eu fiz um resumo das conclusões. Quando ele fala de essa dificuldade que ele sentiu, acho que de ter dados, e acho que para você fazer uma determinação dessa, você tem que ter dados de fácil acesso e análise, e talvez isso até tenha direcionado aí essas adaptações que foram feitas, porque se você incluir dados de difícil levantamento, isso vai, obviamente, dificultar o cálculo aí comparativo entre os municípios. Eles falam alguma coisa também em relação a um comparativo entre regiões urbanas e rurais, aí nesse segundo parágrafo, que era esperado que foi muito mais fácil obter os dados de regiões urbanas do que rurais, faz até alguma sugestão em relação a trabalhar essa questão. E, em resumo, até o presente momento, de acordo com o observado, uma eventual proposta de alteração de indicadores primários ou secundários previstos, né, nesse manual, em função da ausência ou dificuldade de obtenção dos dados e informações, pode envolver a alteração do indicador da dengue, do indicador da qualidade de água bruta e do indicador de resíduos sólidos. Esses são indicadores aí, primários, secundários de outros indicadores que não de abastecimento de água. Então, isso acaba focando aí em relação a esses três. Que não vai ser o foco da nossa discussão. Basicamente, nós nos concentramos em cima do IQA, né, relembrando aquele indicador secundário do índice de abastecimento de água. E em cima disso a gente fez algumas considerações que a gente vai apresentar aí brevemente para vocês. Então, a primeira delas é a adoção do indicador ISA, que para avaliação do quesito qualidade de água considera os parâmetros cloro residual, turbidez e colorimetria, ainda acrescidos de cor aparente e pH, conforme a gente viu, torna esse indicador mais representativo se comparado a outros que utilizam apenas os dados de colorimetria para esse fim. Esse comentário veio porque a gente tem conhecimento de outros indicadores que versam sobre qualidade da água. Fizemos também alguma pesquisa aí em função aí do assunto e vimos que boas partes dos indicadores que já existem, que já estão aí disponíveis para uso, que já foram desenvolvidos, eles somente consideram os resultados de coliforme total e E-coli para esse efeito de mapeamento da qualidade da água. Foi o mais comum. A ANA usa um indicador assim, eu acho que o SNIS também está usando um indicador assim, o projeto Acertar, e aí esse ISA tem essa vantagem, porque ele está levando em consideração, a nosso ver, uma vantagem, uma vez que o indicador acaba ficando um pouco mais robusto, já que ele está contemplando também outros parâmetros, e parâmetros que a gente entende relevantes, no caso especialmente do cloro residual e da turbidez, que são muito relevantes, né? Uma conversa aqui que eu tive falando em relação à questão dos coliformes, que embora eles sejam um parâmetro muito importante, bacteriológico, né? Ele não contempla a questão da salubridade bacteriológica, posso dizer assim, né? Existem outras questões aí, por exemplo, os próprios protozoários, que a gente sabe que seria difícil, às vezes, obter dados sobre eles. Nem todas as empresas estão ainda fazendo esse monitoramento, mas o dado turbidez, ele é muito correlacionado à presença de protozoários e seria relevante. Então, isso a gente entendeu como uma vantagem de se utilizar o ISA em detrimento a outros índices já existentes, uma vez que ele contempla aí mais parâmetros do usual. E aí acrescentamos algumas informações, né, em relação ao cloro livre, né, existem outras formas de cloro residual, nós mesmos aqui na SANAS utilizamos aí o cloro combinado. Isso não é citado no relatório, a gente achou por bem fazer essa consideração, mandamos isso até na consulta pública, porque a própria portaria 888, ela contempla diversas outras formas de cloração, e aí o manual um pouco que ignora essa questão, só faz a referência
calcular o livre, por isso que a gente colocou essa consideração. Outra consideração que a gente faz também, isso foi uma coisa que a gente particularmente achou que não está claro no relatório, é em relação à presença dos coliformes totais. E o relatório ele fala de ausência, que isso seria o critério. Então, a própria portaria de potabilidade, ela fala de uma tolerância de 5% de amostras positivas. E a gente, assim, não viu com clareza se esse percentual foi considerado ou não na avaliação dos números do relatório. Isso a gente achou que poderia, independente dele considerar ou não, ao menos deixar um pouco mais claro como foi trabalhada essa questão da tolerância e se isso impactou ou não nos números calculados aí pelos IQAs dos diversos municípios. São duas considerações que a gente fez. Seguindo, uma outra consideração, e isso realmente a gente achou bastante importante, eu diria até um pouco grave, a partir do momento que a gente ficou até na dúvida quanto isso pode ter impactado no cálculo. Vocês se lembram que a gente falou que o ISA foi criado em 99 e utilizava a portaria 36 como referência. E o relatório informa que ele faz algumas atualizações baseadas na nova legislação. No entanto, a tabela que eles usam para cálculo de número mínimo de amostras é uma tabela da portaria 36. Ela, no relatório, não foi atualizada. E pior que isso, né? Vocês estão vendo aí que eu pus duas tabelas aparentemente iguais, mas a de cima é a que consta no relatório. E a de baixo é uma portaria, uma tabela que nós fomos buscar na portaria 36 de 1990, que em tese seria a fonte. Vocês vão notar, eu destaquei em vermelho, que tem duas diferenças. Na coluna da esquerda, a diferença é irrelevante. Ele apenas acrescentou lá o 100.001, isso é pouco relevante. Já na coluna da direita, vocês vão notar que a diferença é grande. Ele nesse relatório, ele suprimiu um zero. O cálculo para municípios acima de 100 mil habitantes, ele propõe você fazer 90 mais um para cada 1.000 habitantes. Enquanto na portaria original, seria 90 mais um para cada 10.000 habitantes. Isso implica aí numa diferença de valor de milhar. Na hora que você vai calcular, então, por exemplo, fizemos um cálculo aqui para o município de Campinas, então se eu utilizasse a portaria 36, eu teria aí alguma coisa de 200 amostras mensais, um pouco mais, e se eu utilizar a tabela do relatório, eu teria 1.290 amostras mensais a serem feitas. Né? E essa diferença pode ter um impacto no cálculo do IQA, que vocês se lembram, utilizava esse número de mínimo de amostras para fazer a conta do IQA. E aí nós ficamos até na dúvida se esse erro, isso está no manual do ISA original, da Conesan, que nós não conseguimos encontrar. Então, não sei dizer como que está no original, ou se esse erro foi feito na transcrição desse trabalho atual, e que mudou esse valor. E se isso realmente foi só um erro de grafia na hora de fazer o relatório, ou se isso realmente estaria na conta. E aí a gente, para tentar tirar essa dúvida, a gente seguiu adiante e foi observar no relatório alguns exemplos que o próprio relatório mostra de como foram feitos os cálculos. Então, o relatório ele coloca ali cinco municípios e ele dá um exemplo de como ele faz os cálculos para cada um dos indicadores. Até muito bem explicado, tudo. E aí a gente focou e eu transcrevi aqui, trouxe aqui nas telas as tabelas, né, para a gente tentar entender como é que ele fez essa conta, né, e baseado nesses exemplos que ele coloca. Então, ele coloca em alguns municípios, ele cita a população, e aí tem a tabela com o cálculo. Então, se vocês observarem, naquela situação lá, deixa eu voltar um pouquinho rapidamente aqui, a gente está de olho nessa linha aí de baixo, aí, dos municípios acima de 100 mil habitantes, né, onde tem essa diferença de 1.000 e 10.000. Né?
Então, voltando aqui, nos exemplos, tem 3 municípios que se encaixam nessa situação, né? Que é Diadema, Guarulhos e São Paulo, que estariam acima de 100 mil habitantes. E realmente, olhando o cálculo que ele apresenta de amostras mínimas, que está aí na coluna da direita, na tabela de baixo, baseado nas populações, de fato ele utiliza o 1.000 habitantes, né, que seria o número, vou dizer errado, né, porque não está batendo com a fonte da portaria 36, que seria a fonte que ele cita. Então, realmente parece que ele faz a conta utilizando esse valor equivocado. Seguindo aí a conta, ele apresenta aí uma tabela separada por parâmetros. E aí a coisa ficou mais confusa ainda, no nosso entender. Né? Porque o que ele faz aí? Ele mostra, né, os diversos parâmetros para cada cidade e embaixo, na tabela de baixo, ele coloca as amostras realizadas no total. Então, eu não sei se vocês vão conseguir verificar isso rapidamente, eu tentei destacar em vermelho algumas coisas que a gente percebeu nesse exemplo. A primeira delas, a gente ficou confuso, por exemplo, se vocês observarem lá, essas que eu marquei em vermelho, Cajati, Guarulhos, São Paulo, o número de coliformes totais, de amostras coletadas, ele difere das amostras de E. coli, das amostras coletadas de E. coli. Isso por si só nos pareceu, né, a Ana, que é bióloga, levantou essa questão de cara, falou, isso é muito estranho, porque quando você faz um parâmetro, no caso coliformes totais, necessariamente você faz a E. coli, por todas as metodologias utilizadas. A gente desconhece uma metodologia que isso não seja dessa forma. Então a gente ficou tentando entender por que isso acontece, como que ele pode ter coletado 12 amostras para totais e 11 para E. coli. Coletados, estou falando de amostras conformes ou não conformes, que aí sim você vai ter variação. No caso de São Paulo, até o contrário, ele coleta menos coliformes totais do que E. coli. Então a gente ficou tentando entender se esse número seria uma espécie de média, e sinceramente não conseguimos entender e nem chegar a nenhuma conclusão. Isso não ficou claro para a gente no relatório. Depois vocês tendo tempo, ou se alguém já fez essa análise e entendeu o que acontece aqui, por favor, nos explique. Né? E outra coisa que ficou muito estranho é que, se você olhar no quadro de baixo, onde ele está fazendo a conta, o cálculo, lá já na segunda coluna, depois que ele mostra as cidades, ele mostra amostras mínimas e o número total de amostras mínimas, né? E ele fez de acordo com aquela tabela. E na sequência, amostras realizadas. E esse número de amostras realizadas, totais, que ele está apresentando, na verdade ele está fazendo o quê? Ele está somando os parâmetros lá da tabela de cima. Isso nos pareceu muito estranho, porque você não soma parâmetros. Quando você fala em amostra analisada, se eu analiso uma amostra, eu posso, e normalmente faço, vários parâmetros da mesma amostra. Então eu tenho uma amostra, e nessa amostra eu posso analisar coliformes totais, E. coli, cloro, cor, pH e turbidez. Eu faço todos esses parâmetros para cada amostra. E ele faz uma somatória, então se vocês escolherem uma cidade para fazer essa conta, vamos pegar Cajati, que está bem fácil, que são valores baixos, você somar cada uma das colunas ali de amostras coletadas de cada um dos parâmetros, então 11 de E. coli, com 12 totais, com 25 de cloro, com 12 de cor, 28 de pH e 22 de turbidez, você vai ter a 110 que ele mostra ali no quadro de baixo de amostras realizadas. Só que ele está somando parâmetros. Né? Isso, assim, analiticamente não bate, não faz sentido. A amostra é uma coisa, o parâmetro é outra. Até porque você pode ter uma amostra fora não conforme, com todos os parâmetros não conformes, ou você pode ter um único parâmetro fora para 10 amostras, todas as 10 amostras. Isso pode ter um impacto no cálculo do EQA. Então, assim, nós não entendemos especificamente por que ele fez isso. Fizemos algumas inferências que isso pode ter sido feito para corrigir, para que os números ficassem coerentes, uma vez que houve aquele erro ali do número de amostras mínimas, que ia dar uma diferença muito grande, e aí os cálculos iam ficar bem diferentes, e talvez eles tenham encontrado essa forma para corrigir aquela diferença.
não sei, isso é pura inferência que nós estamos fazendo aqui. O fato é que nós observamos essa somatória de parâmetros sendo considerado como amostras realizadas, e isso não deve ser feito dessa forma, obviamente. Seguindo aqui, desculpe, só vou voltar um pouquinho, só para pedir para vocês prestarem atenção ali embaixo, na segunda tabela, tem lá um asterisco, onde ele coloca que o valor de K, ele por definição é maior ou menor que 1. Essa definição evita que as discrepâncias sejam maiores, porque ao utilizar aquele número de amostras mínimas de forma incorreta, ele poderia ter muitos valores de K menor que 1, e isso ia impactar mais o valor. Então essa correção talvez tenha até impedido que isso tenha impactado de forma mais significativa no cálculo de QA. Aqui também acho que cabe uma consideração, que a gente poderia falar, puxa vida, mas o IQA é um índice secundário de um índice primário do ISA, então isso talvez tenha impacto praticamente nenhum no ISA. De fato, acho que se houve impacto foi muito pequeno. De qualquer forma, como o próprio IQA passa a ser um indicador independente, é possível você olhar no relatório os IQAs como valores independentes, você pode estar, às vezes, com valores equivocados de IQA, tomando decisões, às vezes, não tão bem norteadas, porque estaria olhando só para o IQA. Isso também pode acontecer, por isso que a gente achou relevante estar fazendo essa observação, no sentido de tentar entender como foi feito esse cálculo de IQA. Então, aqui eu faço essas considerações aqui que a gente até comentou, né, que o cálculo parece ter considerado cada um dos 6 parâmetros como uma amostra, e considera cada parâmetro fora do padrão como se fosse uma amostra fora do padrão, né, que não necessariamente é o que ocorre. O número de amostras para coliformes e E. coli para o mesmo município não são concordantes, a gente já comentou sobre isso. E outra coisa que a gente também teve bastante dificuldade em entender, o período que foi considerado para a captação dos dados aí do QA. Ele não deixa muito claro, em algum momento ele fala que foram considerados os dados até outubro de 2021, mas ele não deixa claro se ele considera isso, se ele puxou dados desde o início do CISÁGUA, se ele puxou só do ano de 2021 até outubro, se ele fez uma média desses valores. Isso não ficou claro nem na explanação do relatório, nem nos exemplos. Pode ser que não tenha ficado claro para nós, se alguém entendeu melhor isso, tem mais informações, a gente também agradece a contribuição. E aqui, por fim, a gente também fala, como a gente mostrou aquela tabela que foi utilizada na portaria 36 e ainda com aquele equívoco, a gente sugere que, já que ele atualiza os parâmetros em relação à portaria 888, ele também deveria ter feito isso, ou poderia ter feito isso, com a tabela de amostras mínimas, utilizando a tabela atualmente usada na portaria 888, que é essa que a gente está apresentando, que inclusive é uma tabela que divide melhor as populações. Enquanto aquela, vocês se recordam, ia até só 100 mil habitantes, e acima de 100 mil nivelava uma única maneira de calcular. A tabela atual ela é bem mais discriminada, né? E propõe aí formas de cálculos para diversas situações aí de status de população aí para diversos municípios. Então ficou também mandamos essa sugestão aí para que essa tabela tivesse sido considerada dessa forma. E basicamente isso. Novamente agradeço aí a oportunidade, o convite, e ficamos aqui à disposição aí para dúvidas aí ou contribuições. Obrigado, Rogério. Muito bem destacado aqui as considerações. Rose, faço minha culpa, e até você, né, na introdução falou, né, Rogério, foi tudo muito rápido, né? Então muita gente acabou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Acabou, né, nem se debruçando nesse relatório, vendo tudo que a Sanasa viu e encaminhou. Agora que eu abro, os colegas que estão aqui participando, se quiserem fazer questionamento, perguntas, algumas considerações,
Está aberta aqui a palavra. Eu não sei se tem que levantar a mão, né, Marcos? Tem que levantar a mão ou pode falar? Sem... Está livre aqui. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu fiquei bem preocupada, viu, Rogério? A tua apresentação, eu vou falar um pouquinho, tá, gente? Se alguém tiver com a mão aí levantada, por favor, fala, Rose, eu estou primeiro, por favor. Eu fiquei preocupada com os dados que você levanta, porque realmente a gente precisa ter clareza de como calcula, né, esse índice para que todos os sistemas de abastecimento possam calcular e saber calcular do seu município, né? Eu acho que são duas coisas importantes. Um é o governo, né, chama uma empresa e ela calcula. A outra é cada sistema, né, cada município. Alô? Ok, está ouvindo? Vai calcular e saber calcular. Eu acho que esses teus apontamentos aqui, que foram encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura, né, é claro, dentro da consulta pública, eu pergunto até aqui se a gente consegue até utilizar essa tua, né, que está gravado, e fazer um contato com a Secretaria de Infraestrutura e ver como é que a gente pode estar discutindo e eles apresentando melhor aqui para a gente tudo isso que você considerou e que isso está resultando no relatório, qual é a performance de melhoria para o relatório realmente, né, está buscando isso que vocês colocaram, como é a tabela, a questão do dado, se eu colocar, eu vou pegar a portaria 888 e analisar o dado segundo o período do ano passado, a portaria começou em maio. Então é muito estranho, né? Eu pegar o dado da portaria e o dado anterior vai ser da portaria anterior. Então, qual é a faixa, né? O período que eu vou utilizar? São duas legislações que quebraram até, tu não consegue ter o período do ano, né? Então, isso também teria que ser muito bem mencionado, bem apresentado, para a gente ter clareza disso. Eu queria abrir até para essas discussões aqui, como é que a gente pode estar, né, até, né, dando um apontamento lá para a Secretaria, sem dizer que, é claro, que a gente já passou isso da consulta pública, mas eu não acredito, quando a gente perde tempo e a gente tem coisa importante para estar apresentando, que realmente a gente fica uma forma de acabou o prazo, a gente não fala mais nada. Não. Eu acho que aqui foi apresentado, tem coisas apontadas. Eu gostaria de estar discutindo aqui a possibilidade da gente pontuar, encaminhar. Eu faço questão de entrar em contato para ver como é que a gente faz essa conversa e alguém da Secretaria vem apresentar para a gente numa próxima reunião todos esses questionamentos que o Senado já colocou, com muita maestria, e valido todos eles, inclusive, mas apresentando para a gente como que foi o relatório para os municípios do PCJ. Eu queria ouvir vocês, né, dessa que o Rogério colocou e de algum encaminhamento que eu estou dando aqui. Ninguém pode falar? Ah, doutor Rodrigo, esse eu quero que ele fale. Esse eu quero que ele fale. Por favor, doutor Rodrigo, eu gostaria das suas considerações, seu comentário, inclusive das sugestões, né, que a gente pode aqui estar colocando. Boa tarde a todos. Eu só liguei a câmera, eu não ia falar nada. Mas eu acho que eu vou observar em relação ao que você falou, né? Eu acho que essas consultas públicas, elas têm um prazo final, mas eu acho que valeria, como você citou, né, dadas o trabalho aí feito pelo Rogério e pela Ana Cristina, acho que valeria a pena aí pela Câmara Técnica, né, fazer o encaminhamento para a Secretaria, né, dizendo, olha, em que pese a finalização do prazo, né, foram constatados tais e tais problemas, e se faz o apontamento, né, e sem prejuízo de numa reunião futura realmente chamar um representante para vir conversar com a Câmara Técnica, né, e discutir esses pontos, né, porque eles ainda não estão fechados, né, apesar de ter finalizado a consulta pública,
eles ainda não estão fechados. Mas saindo um documento pela Câmara Técnica, ou via, acho que tem que sair pela Câmara e depois via Secretaria Executiva, né? Acho que ocorrer oficialmente tem que sair pela Secretaria Executiva. Mas eu acho válido, sim, né? Só precisaria fazer isso em forma de um ofício, né? Pode até juntar a apresentação da Sanasa, embora a apresentação ela precisa da explicação, né, Rogério? Eu acho que ela demanda talvez uma transformação em forma de texto, né? De alguns pontos aí que você analisou. Mas eu acho que é válido, sim. Que ótimo. Ô Marcos e Bruno, então assim, tá? Por favor, vamos depois sentar, né, Cassiano, para esse encaminhamento que o doutor Rodrigo está colocando, que eu acho muito pertinente e validado, claro, pela Secretaria Executiva. A secreção sozinha não caminha nada. E, Rogério, como o doutor Rodrigo aqui falou, é possível vocês encaminharem para a gente, porque quando vocês colocaram na consulta pública, vocês colocaram justificativa passo a passo, né? É possível vocês mandarem algum texto que vocês já remeteram para a gente até colocar aqui no documento que teríamos como encaminhar? Sim, Rosiane, deixa eu chegar mais. Na verdade, a gente tem até um texto pronto, mas eu vou conversar até com a Adriana Zeburi para ver se a gente complementa. E como eu comentei com você, a gente fez esse texto para a consulta pública até o dia 10. Depois disso, a gente até levantou outras questões que acabaram não ficando contempladas nisso que a gente mandou na consulta pública. Então, acho que a gente acabou colocando isso nessa apresentação. Acho que a gente pode complementar aquilo que a gente mandou para a consulta pública com mais esses levantamentos que a gente observou, né, depois, e aí a gente junta isso tudo e manda aí para você. Ótimo. Então, a gente pode aprovar o seguinte encaminhamento. Sanasa vai completar, né, o que viu no formato de texto. A CETESAM vai validar o que a Sanasa está colocando, porque tudo que foi pautado aqui posto é de uma relevância e de uma significância. E aí, conforme o doutor Rodrigo encaminhou, a CETESAM faz o texto e encaminha para a Secretaria Executiva e ela encaminha para a Secretaria de Infraestrutura. E eu, como coordenadora, já vou conversar na Secretaria de Infraestrutura até para ver, né, para não chegar uma coisa seca, né? Eu vou explicar até porque a gente teve essa reunião e teve as inquietudes e vai chegar um documento que é construtivo para a gente discutir melhor, tá? E aí, quem sabe, traz alguém da Secretaria numa próxima reunião para apresentar.